Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Alexandre e seja muito, mas muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Sistec Informática, tá? Antes de mais nada, vamos voltar às nossas origens hoje. Fizemos 3 vídeos aí falando sobre streamers, falando sobre o Netflix, falando sobre o Amazon Prime, falando sobre o Apple TV, falando sobre o Telecine Play, tá? Os cards vão aparecer em algum lugar por aqui, caso queiram assistir, fiquem à vontade. Esse aqui é feito realmente para vocês, tá certo? Hoje, voltando às origens, vamos falar de Linux, tá? E hoje vamos falar de um assunto muito, mas muito importante, tá? É um assunto muito técnico, tá? Então, assim, mas ele vai ser num formato diferente. Geralmente eu procuro explicar, olha, isso aqui é por causa disso, aqui é por causa daquilo, aqui é por causa daquilo. Mas a gente vai usar o mesmo comando várias vezes. O porquê que a gente vai usar, da forma que a gente vai montar e a exigência do porquê, isso será explicado. Detalhes do comando, não. Então, o que acontece? Ele vai ter um formato um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver, tá certo? Mas antes de mais nada, vamos deixar de delongas, tá certo? E vamos começar o nosso vídeo. Veja só, nós vamos falar hoje sobre VPN e vamos usar um aplicativo chamado OpenVPN. Existem vários, mas vou focar nele. Não vou nem parar e explicar a vocês os outros que tem. Tá? Conheço, sei instalar, configurar, sei fazer essa estudinho, mas hoje vamos falar somente sobre o VPN, até pelo fato que isso é um pedido de um dos inscritos, que é uma pessoa que me pediu, olha, faz o VPN em cima do Ubuntu e tal. E aí ficou uma coisa interessante. Eu não sou um usuário ferrenho do Ubuntu, muito pelo contrário. Até para o desktop eu uso OpenSUSE, nos meus servidores eu uso OpenSUSE. Mas aí o que acontece? A VPN, o OpenVPN, ele tem, nas suas versões mais atuais, um cara para facilitar a criação de um certificado. Detalhes um pouquinho mais na frente. Só que tem uma coisa engraçada. No Ubuntu ele funciona de um jeito, no OpenSUSE ele funciona de outro jeito, mas é o mesmo aplicativo. Eu falei, não, então assim não vai dar. Eu preciso de alguma coisa que não seja específico para uma distribuição. Eu quero uma coisa mais genérica. Eu quero uma coisa que sirva para todos os Linux. Então o que acontece? O que nós vamos fazer aqui agora serve para qualquer Linux. Não importa a versão que você utilize, serve para qualquer Linux. Exceto a inicialização do sistema, que aí é baseado nas versões mais atuais. Então a gente vai usar o systemctl para poder a gente começar a startar, subir, entender como essa questão funciona. E principalmente o seguinte, teremos clientes usando o Windows 10 e teremos clientes usando Linux, tá? É um vídeo que eu não sei agora quanto tempo ele vai ficar, mas certamente ele não será um vídeo curto, tá? Ele será um vídeo meio longo. Então, se você quer realmente saber como funciona e quer aprender, esse formato vai ser exatamente assim, ó. O comando é esse, funciona assim, executa que vai funcionar. E a gente vai colocar isso em tempo real, tá certo? Então, o que acontece? Haverá muitos tempos. Então, eu peço a vocês que assistam até o final, tá certo? É um vídeo técnico, por natureza, ele é um vídeo que você precisa estar focado para poder entender, tá? Senão a gente vai começar a se perder no meio do caminho. Então, como é que isso vai funcionar? A gente vai trabalhar através de certificados que a gente vai criar. Se você tem um certificado válido por uma VeriSign, qualquer unidade certificadora que exista por aí, que existe um monte, tá certo? Você tendo o que ele precisa, que são os 2 arquivos, a chave primária, a chave da senha do certificado e o próprio certificado, o restante é mais simples. Mas a gente pode criar os nossos próprios certificados, porque imagina o seguinte, no momento agora de coronavírus rodando por aí, muita gente passou a trabalhar em casa, o chamado home office. Fazia isso há 26 anos, sabia que não era isso. Vamos lá, home office. Então o que acontece? A gente vai trabalhar com o sistema fazendo com que eu tenha um servidor, não importa onde ele esteja, contanto que ele tenha acesso à internet, sem isso não tem como, um servidor aqui que vai estar configurado o OpenVPN servidor aqui, que ele vai ficar guardando conexões das minhas estações. Uma estação de um diretor que fica agora em casa tentando acessar os dados dele do meu servidor. Ou um pessoal de gerente, ou até mesmo vendas, call center, não importa. Ou então, por exemplo, nada disso. Eu vou criar apenas um servidor para ser
um TEF da vida, ou porque eu tenho um serviço interno, certo? De uma intraweb, tá? Onde o pessoal acessa a minha intraweb através do meu VPN. Eu preciso gerar essa VPN para fazer o acesso ao pessoal, tá? Então esse é o nosso objetivo. A gente vai criar o servidor e clientes fazendo o acesso a esse servidor. Para isso funcionar de uma forma assim mais segura possível, é através de certificados digitais. O certificado digital ele tem duas posições. Eu preciso do certificado em si e de uma unidade chamada credenciadora, uma credenciadora, certo? Que ela é responsável, o nome certo disso é unidade certificadora. Vi aqui agora, unidade certificadora, que ela é nada mais nada menos responsável por assinar o teu certificado. Ele é autoassinado? Sim. Vai ser reconhecido pelos browsers? Não, porque a gente não é uma empresa que trabalha exatamente com isso. A gente vai criar um certificado e nesse certificado a gente vai usar esse certificado para assinar um certificado. Vai criar um certificado, uma unidade, que vai assinar os certificados que vão fazer conexão com o meu servidor. São as 3 fases, tá certo? Eu sei que essa parte teórica ela é importante, mas ela é meio casca grossa, mas ela é importante. Então o que a gente vai fazer? Primeiro passo, precisamos fazer a instalação do nosso servidor OpenVPN, tá certo? Eu vou deixar no link da descrição. Aliás, não vai aparecer em algum lugar aqui qual é o comando para fazer a instalação, que eu já fiz essa instalação, fazer a instalação no Ubuntu e na instalação Ubuntu, aí ele Ubuntu/Debian, que todos seguem o mesmo caminho. E aqui fazer a instalação lá no SUSE, tá? Eu aqui sou usuário do SUSE, então a gente tem a instalação do SUSE, já está pré-instalado, então ele cria uma sequência de arquivos, tá? Então ele cria uma pasta chamada /etc, deixa eu aumentar aqui o tamanho, /etc/OpenVPN, OpenVPN. Aqui dentro, certo? Já tem algumas coisas, eu vou apagar para a gente criar de novo. Aqui dentro eu tenho nada mais nada menos que as configurações dos meus serviços. É aqui onde eu vou configurar o servidor ou o cliente. Um detalhe, no Ubuntu tem umas subpastas chamado server e outra chamado client. Quando a gente chegar lá no Ubuntu, a gente vai mostrar para que serve cada um deles. Óbvio que o servidor seria server, o client seria o que vai se conectar. Nesse caso aqui eu não tenho essa divisão. Então, o que vai determinar é um item que está dentro do arquivo de configuração. Mas inicialmente o que a gente vai fazer? Vamos criar uma nossa organização. Então eu vou criar aqui um daqui mkdir SSL. Dentro da pasta OpenVPN eu vou criar uma pasta chamada SSL e dentro dela é onde eu vou guardar meus arquivos que vou gerar. Mas antes disso, eu preciso acessar um arquivo que está em etc OpenVPN, OpenSSL, SSL OpenVPN.cnf, tá? CNF seria o acrônimo de configuração. Dentro desse arquivo eu vou procurar uma linha chamada CA Default, certo? Tá iluminado aqui, CA Default. E nela eu vou fazer as seguintes modificações. Primeiro, na linha chamada dir, deixa eu afastar um pouquinho mais para cá para ficar mais fácil enxergar. Na linha chamada dir de CA Default, você vai trocar do que está aí, que deve estar .dba, alguma coisa, DADemo, uma coisa assim, não importa. O que tiver aí você apaga e cria uma pasta qualquer. Eu criei dentro da pasta do usuário root, que é para deixar bem guardado mesmo. Então bota aqui, ó, /root, eu vou botar aqui, vou chamar de certificado VPN. Essa pasta não existe, já tem que ser criada, tá? Então, ok, criar aqui certificado VPN, certo? E aqui embaixo eu vou ter que chegar e fazer o seguinte, olha, certificate, eu vou trocar o nome do certificado que está lá, o padrão, exemplo que isso aqui é a unidade certificadora, é a principal, ela é a mais importante de todas. Então, vou colocar aqui meu ca.crt, vou botar aqui minha VPN, vou trocar aqui e botar minha VPN, certo? Ok, eu não preciso mais mudar muito nada, não preciso mais mudar nada. Então eu vou sair salvando aqui o arquivo, e esse arquivo é o arquivo de configuração inicialmente para a criação do primeiro certificado. Então eu vou na pasta root aqui e vou criar a pasta mkdir, qual é o nome do arquivo mesmo? Minha VPN, certificado VPN.
Cadê certificado VPN? Então eu vou acessar aqui o certificado VPN. E aí eu preciso começar a criar o meu primeiro certificado. É onde começam os comandos, tá certo? Como são vários, eu anotei aqui para facilitar para mim, porque de cabeça assim eu não lembro não. Então vamos lá. Então eu vou primeiro registro da criação do meu primeiro certificado. Então nós vamos criar agora aqui o nosso primeiro certificado, tá? Vamos usar aqui o comando OpenSSL para isso, onde ele vai criar a chave que vai estar guardado a senha da criação do meu certificado, tá? Epa, é VPN, eu botei CPN. Então VPN, teclo Enter, e ele vai me fazer as perguntas da criação do meu certificado. 2 letras para o nome do país, vou botar aqui BR, estado, Pernambuco, cidade, Olinda, organização, Sistec Informática, organização Unit Sistec, FQDN, que seria meu domínio.com.br, e-mail, Sistec suporte @gmail.com. E aí, o que é que ele faz? Ele cria 2 arquivos. O CA aqui, que eu informei no comando, tá? O CA aqui, que é esse cara aqui, e minha VPN.crt. Ok. Esse cara aqui, ele criou basicamente o seguinte, ele cria os 2 certificados, tá certo? E aí o que a gente vai fazer? Ele vai criar agora um parâmetro chamado DHPen. Esse cara aqui vai guardar algumas informações das chaves que eu preciso usar, que é que ele vai fazer basicamente a troca das chaves. Esse cidadão aqui não se preocupa, gente, ele demora muito. Então você tem que aguardar com que o processo vá até o fim, e quando ele terminar o processo, aí que o terceiro arquivo será criado. Então ele vai criar um CA aqui, que eu pedi, minha VPN.crt, que é onde está basicamente o meu certificado, tá todas as informações que eu passei tá dentro desse arquivo, e eu vou precisar desse arquivo .pen, tá, chamado DHPen, ou qualquer outro nome que você quis colocar, tá certo? Só que essa é a parte que ele demora um bocado, tá? Então esse cara, o DHPen, ele vai ser o responsável por fazer as trocas das chaves, tá? Já que a gente vai usar a conexão via TLS. O que a gente vai fazer aqui agora é configurar agora a VPN para o nosso servidor receber as comunicações vindas receber as comunicações vindas do pessoal lá de fora, tá? Então a gente vai chegar aqui e vai entrar no site, na pasta OpenVPN, certo? Vamos entrar dentro da pasta SSL. É aqui que a gente vai criar os nossos certificados. O primeiro certificado, que é o certificado do servidor real, tá certo? E aí a unidade certificadora vai assinar esse certificado, tá? Então o que a gente vai fazer agora é começar a usar os outros comandos para poder criar o certificado. Então vamos criar agora o nosso certificado principal, tá? O certificado vai estar o nosso certificado servidorzinho aqui. Eu vou copiar novamente isso aqui para a gente criar o nosso certificado. Então vamos lá. Mas não com esse nome, vamos tirar aqui, foi o Ctrl+C, Ctrl+V, vamos mudá-lo para usar uma coisa mais comum. Então vamos colocar aqui em KEAUT, ao invés de CA KEAUT, vamos colocar aqui servidor VPN.key, que é o nome da minha chave, e servidor VPN CSR, que será o certificado que ainda não está assinado, tá? Eu vou teclar Enter, ele vai criar e me perguntar as mesmas coisas que eu perguntei da unidade certificadora. Só que agora eu vou fazer uma troca para poder ser reconhecido como o meu servidor, tá? Eu vou botar aqui, mesma coisa, BR, Pernambuco, Olinda, organização Sistec Informática. Aqui a minha organização, eu vou colocar aqui Sistec servidor, para identificar que ele é o meu servidor, tá certo? Aí servidor.meu domínio.com.br, e-mail se eu quiser colocar, certo? Ele pergunta se eu quero mudar alguma coisa, eu digo que não, tecla Enter de novo, e aqui ele cria os meus 3 arquivos. Você aqui tá porque da primeira execução, deixa eu apagar aqui, os 2 arquivos,
servidor VPN.csr e servidor VPN.key. Até então esse certificado ele não está assinado, então eu vou pegar aqui o comando que já está aqui escrito, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou copiá-lo aqui e vou colar ele aqui. Servidor VPN.crt é a CSR, que é o que eu estou recebendo. O que é que aqui quer dizer? Que eu vou criar aqui, ó, criar um certificado chamado servidor.crt. Esse é o cara principal, só que eu vou assinar ele buscando um certificado já existente, que é o servidor CSR. Essa assinatura vai usar aquele arquivo que eu configurei da primeira vez. Teclo Enter. Opa, foi mal. Ele está falando aqui o seguinte, ó, gente. /root /certificado VPN new certs, que é uma pasta que está lá dentro, dizendo que quando eu vou criar um novo certificado, o que ele tem que fazer. Uma coisa que eu esqueci. Root e criar, que foi esse cara aqui, certificado VPN. E aqui eu vou dar um mkdir new certs, que é a pasta que ele quer criar. Então, retornando para cá, vamos usar de novo um comando para assinar. Sim, faltou a criação de duas coisas. Vamos dar aqui um touch index.txt e criar um arquivo chamado serial com o número dentro, 01 dentro, tá? Serial. Pronto, feito isso, eu posso voltar à minha pasta e aí eu vou de novo assinar o certificado. Aí surgiu um problema. E é justamente, eu forcei essa parte aqui, tá certo? Para poder a gente entender que o que é que acontece quando a gente vai fazer alguma coisa que dá errado. Eu quero assinar um certificado aonde? The organization name, que é o erro que ele está marcando aqui, ó, vou até deixar bem claro, the organization name estão diferentes entre CA Certificate, SysTech Informática e o que é necessário do SysEC Informática. Então eu errei na criação do certificado o nome dele. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que refazê-lo. Não tenho de escolha, eu tenho que refazer o meu certificado, certo? Então, entra de novo. Opa, não, peraí, calma. Eu fiz para ele assinar, não é para ele assinar. É esse aqui. Tecla Enter, então BR, província Pernambuco, localidade Olinda, certo? Organization Name, aqui que é SysTech Informática. Aqui não pode estar diferente, tá? Unit Name SysTech, FQDN servidor.meudomínio.com.br, e-mail. Pronto, refiz o meu certificado corrigindo o erro que ele me reclamou e agora eu vou mandar o assinar. Por que eu fiz isso? Porque é frequente acontecer um erro e você não saber o que é. Então aqui está o certificado perguntando se você quer que eu assine. Então a resposta yes, teclo Enter, pergunta se você quer atualizar o banco de dados, digo e sim de novo, e ele assinou meu certificado e ele está pronto para poder a gente começar a trabalhar, tá certo? Então os arquivos aqui dentro, está escrito aqui, ó. O CSR pode ser descartado, ele não me serve mais. O CRT e o key vão ser necessários, mas eu preciso copiar mais dois arquivos que vieram da minha unidade certificadora, que é o root certificados VPN, o DH e o certificado PAI, que é o minha VPN.crt. Então eu preciso ter aqui dentro dessa minha pasta SSL, o dh.pen, o servidor VPN CRT, o servidor VPN Key e minha VPN CRT. A gente vai usar esses 4 arquivos para fazer a conexão, fechar a conexão disso aqui, tá? O que a gente vai fazer aqui agora é criar e configurar, criar e configurar o primeiro servidor, a configuração do servidor para ele poder subir. Aí eu vou mostrar para vocês como é que ele sobe, tá bom? Pronto, agora nós vamos criar um arquivo. Claro que eu já tenho esse arquivo pronto, eu só fiz copiar o arquivo, tá? Dentro da pasta /etc/OpenVPN. Um detalhe em Linux, isso funciona somente para Linux, tá? No Windows tem duas diferenças que eu vou lhe mostrar ainda. Primeiro,
você tem que criar um arquivo chamado .conf. Tá aqui, ó, servidor.conf. O que ele tá botando? Execução. Tá aqui, ó, servidor.conf, tá? Então é o nosso, quando ele startar, quando ele subir, será esse arquivo que ele vai levantar, ou todos os arquivos que eles estiverem aqui dentro, que a gente vai conseguir fazer a inicialização da nossa VPN. O que eu tenho que fazer é criar esse arquivo chamado servidor.conf, e aqui você tem o padrão de utilização deles. Há mais coisas que você pode colocar? Sim, tem mais coisas que você pode colocar aqui dentro, tá? Mas isso aqui, essas linhas serão suficientes para o teu servidor funcionar. Vamos lá. Port 1194. Então eu preciso ter essa é a porta que o meu servidor vai ficar ouvindo a comunicação. Protocolo será usado UDP. O dispositivo será dispositivo chamado TUM. CA é onde começa a nossos 4 arquivos que a gente criou. /etc, OpenVPN, SSL, minha VPN.crt, que foi aquela primeira unidade certificadora que a gente criou, lembra? CERT será o certificado desse servidor, que a chave que criou o certificado, e o DH, que é para poder a criptografia, a troca das chaves, também está no DH. Aqui vem if config. Presta atenção numa coisa. Esse if config ele vai configurar as duas pontas. Ele vai informar o IP local e o IP do meu destino. Tá? Há uma outra forma de fazer isso, mas esse não é o foco desse vídeo. Tá? Então o que acontece? O if config, quando ele subir a VPN, ele vai criar na minha rede local, TUM 0, 10.10.0.1, e quando outra ponta se conectar, ele manda o 10.02 para outra ponta. Certo? Mantenha-se ativa, ou seja, para ele não cair a VPN, tá certo? Usa um compactador chamado LZO, ele vai manter a chave e vai manter o túnel, tá certo? Esse verb seria o nível de logs que ele vai me mostrar caso aconteça alguma coisa. Então o que eu vou fazer? Eu vou sair salvando aqui, certo? E aqui a minha VPN ela está pronta. Quer saber se está tudo ok? A gente vai botar OpenVPN --config /etc OpenVPN servidor.conf. Teclo Enter e aguardo. Aí, opa, já deu um erro aqui, ó. E faltou uma coisa. Veja que ele reclama, ó. Não tem uma opção chamada TLS Server. Eu estou usando uma conexão via TLS. Eu preciso informar que ele é um TLS Server. Então eu venho aqui no meu servidor, em qualquer lugar dele, não importa, eu boto TLS-Server, indicando que ele será o servidor das chaves. Então vamos lá de novo. Pronto, já começou aqui funcionando. Trouxe algumas informações. Está funcionando? Vamos saber aqui agora. Então eu vou abrir aqui um outro terminal. Deixa eu aumentar aqui, ó. Fonte. E aqui quando eu dar agora o IPAD, indica que o meu tunelamento está aberto. TUM 0 está ativo e já recebeu o IP 10.10.0.1 e a outra ponta receberá 10.0.0.2, certo? Essa primeira aqui é a fase da criação do servidor. Está pronto, está aguardando a conexão com a porta 1194, tá certo? Se você tem um firewall, tem que liberar essa porta, protocolo DP. Show? Beleza, vamos agora configurar o nosso cliente ser alguém que a gente vai se conectar, tá certo? Então eu vou entrar na pasta OpenVPN, certo? E dentro de SSL eu vou criar uma pasta chamada cliente. Clientes. Opa, sumiu aqui. Eu vou criar. Vamos lá. New Key Out. Ao invés de botar o C aqui, eu vou colocar aqui cliente Linux Key e o nome do meu certificado será cliente Linux.crt. E ele vai me pedir as mesmas informações, afinal eu estou criando um outro certificado. Então BR Pernambuco, Olinda, organização name. Lembrando que eu não posso mudar o nome, tem que ser o que está lá, Sistec Informática. Organização Sistec. Aí aqui no FQDN que eu vou mudar. Então vou botar aqui cliente linux.meudomínio.com.br
e-mail address não, ok. Então aqui ele criou meus dois arquivos, Linux RT e Linux Key. Então vamos pedir para ele assinar agora, OpenSSL, CA. Aqui eu vou colocar servidor VPN, ao invés eu troco para cliente Linux CRT e vou dizer que o arquivo de entrada é o meu certificado não assinado, cliente Linux CSR. Aí ele pergunta, realmente você quer guardar esse certificado? Você responde que sim. Ele quer que você atualizar o banco de dados, sim, e ele vai, atualizou e criou o certificado. Agora que a gente já criou o primeiro, a gente é mais simples, certo? E aí o que, é que a gente vai fazer? Eu vou adiantar aqui que eu vou copiar um arquivo aqui para dentro, certo? Que eu tenho que ter, lembra que eu tenho que ter aqueles dois caras? O DH tem que estar aqui, porque isso aqui eu vou ter que enviar para os outros, tá? E depois eu vou copiar o arquivo chamado minha VPN.crt, beleza. Então, esses 4 arquivos, eles terão que ser enviados para o meu cliente. Só que está faltando um cara aqui. Cadê o conf? Eu tenho que ter o conf. Então, beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos cp, vou copiar aqui o meu servidor.conf para cliente linux.conf. A diferença do servidor para o cliente, algumas posições dentro dele, tá? Então vou abrir aqui o cliente Linux, o restante, bicho, é igual. As configurações dele são iguais. Então vamos lá, quais são as mudanças. Primeiro, tá? A porta vai permanecer, não vai fazer muita diferença não, mas vai permanecer, o protocolo também, DevTool também tem que ter. Só que aqui, os certificados aqui não serão mais os mesmos, tá? Então eu vou apagar, para melhorar, eu vou apagar as pastas, que eu vou deixar tudo numa pasta só, certo? Eu vou apagar tudo isso aqui e vou trocar de servidor VPN para cliente linux.crt, certo? E aqui eu vou apagar a chave, todos eles para cliente Linux. .key. Aqui embaixo é o seguinte, quando eu subir aqui conectar, eu vou inverter a rede, eu vou dizer, olha, aqui será o 2 e aqui será o 1. Eu não tenho um servidor 1 e para o 2, agora eu vou pegar do 2 para o 1, tá? O restante fica igual, só que ao invés de TLS Server, será TLS Client e um cara chamado Remote, que aqui você vai dizer qual é o IP ou o host que ele vai fazer a conexão com o meu servidor. Pronto. Ah, faltou uma coisa aqui. Lembra que eu tenho que adicionar se você quiser criar uma rota de uma rede, você bota aqui route, certo? Qual é o destino da rede, a máscara padrão dela, e você vai usar o endereço IP do servidor da conexão da VPN, que é justamente esse cara aqui, ó, 10.10.10.01, 10.10.01. Ou seja, eu vou criar uma rota quando eu quiser acessar a rede 10.0.0.0, que é a minha outra rede da minha VPN, no meu servidor. Com a máscara 255 eu vou usar o gateway 10.10.0.1, certo? Salvei, pronto. Aqui estão todos os arquivos que eu preciso enviar para o meu servidor. Máquina Linux no ar, entrei aqui no console, instalei o OpenVPN, que por padrão não vem instalado, tá? ptget install OpenVPN, tá certo? E aqui acontece o seguinte, ele cria duas pastas chamado server e outra chamado client. Como ele é um cliente, óbvio, eu vou aqui no client, ok, certo? Tem alguns arquivos aqui, eu vou remover eles. Eita, tem que virar, dar o sudo aqui, dar o sudo -s, que aí eu não preciso perguntar, ele fica me perguntando o tempo todo. Passei a senha, ok, já sou super usuário. Eu tenho arquivos aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou remover todos esses arquivos e vou copiar o arquivo que eu criei lá no meu VPN, tá? Então scp Alexandre 92.168.1.93 OpenVPN
SSL barra cliente, é cliente ou clientas? É clientes no plural. Clientes barra cliente linux.tar.gz. Vou copiá-lo para aqui. Esse é 93 não, é 93 só. Errei aqui. 193 não existe a rota, tá certo. Então vamos pedir a senha do usuário. Vamos ver se eu tenho permissão de copiar. Ok, copiado aqui, cliente linux.tar.gz. Eu vou descompactá-lo. Beleza, aqui está os três clientes. Essa máquina virtual simula que o cara estivesse em casa. Você está, por exemplo, na cidade de... O servidor está na cidade do Recife, Olinda, por exemplo, e o cidadão aqui está num bairro diferente do servidor, ou numa cidade diferente, não importa. Contanto que ele tenha conexão com a internet, esse IP, mesmo sendo IP local, entenda que seria o IP do mundo, tá? Então o que é que eu tenho que fazer aqui? Aqui eu não tenho que fazer muita coisa. O que eu preciso fazer é testar se está funcionando. Então eu vou usar o OpenVPN. VPN, mesmo menos config. E aí eu digo qual é o nome do arquivo que eu vou procurar, que é o cliente. Ué, ele não pegou. OpenVPN, menos config, cliente, linux.conf. Ok, tentou se conectar com a máquina de lá, vamos ver se deu certo. Vamos duplicar aqui o nosso amigo e verificar. Vamos botar aqui uma nova aba, aumentar aqui o tamanho da fonte, IP AD. Turno 0 apareceu, indicando que minha conexão com o meu VPN, minha VPN funcionou. Ping 10.10.0.1. Ok, túnel ativo, VPN funcionando. A VPN do meu cliente agora se conectou ao meu servidor virtual do Windows 10. E aí, mais uma vez, para vocês não ficarem esperando aí o vídeo iniciar, aliás, a máquina virtual iniciar, certo? A gente vai dar aquela cortada no vídeo para poder ganhar tempo, ok? Bom, gente, agora com o Windows no ar, tá? Vamos aqui com o Windows 10, vamos criar a nossa configuração do VPN, fazendo com que o cliente Windows consiga acessar a minha VPN, tá? Então, para isso eu preciso copiar aqueles arquivos, tá? Certo? Que nós criamos como cliente Linux, tá? É a melhor ideia. Eu vou copiar o mesmo arquivo para no vídeo não ficar tão extenso. Mas a ideia é que você crie um novo certificado, agora voltado para o mundo do Linux, do Windows, tá? Aí eu vou usar um aplicativo chamado WinSCP, que é um ambiente gráfico, certo? Que você vai se conectar ao servidor SSH e conseguir fazer a cópia dos arquivos de lá para cá, tá? Então vamos lá. O aplicativo quando o aplicativo iniciar, ele vai abrir uma tela, tá certo? Onde eu vou chegar aqui já vai me pedir quem é meu host, então eu vou botar aqui 192.168. Lembrando que isso aqui seria o host da internet. Quem é meu usuário, que é o usuário lá da máquina remota, a senha de lá, e aí ele vai me abrir as informações de um lado e do outro, tá certo? O arquivo está dentro da pasta etc OpenVPN. Deixa eu chegar aqui embaixo. OpenVPN, cadê? Letra O. Menina aqui, OpenVPN. SSL, clientes. Eu vou usar. Ai caramba, eu esqueci. Mas tudo bem. Aqui eu tenho uma possibilidade de eu copiar arquivo por arquivo. Então eu vou chegar aqui e deixa eu apagar esses arquivos aqui. Vou apagar esses arquivos aqui que não me interessa por enquanto não. Eu vou copiar esses arquivos aqui, todos eles. Lembrando que isso aqui, se você usar como cliente Windows, você só copia o que for cliente Windows, mais o DHPen, mais a minha VPN. Tá certo?
Então eu vou desmarcar esse cara aqui, clique, arrasto para o outro lado e aguardo que ele vai fazer a cópia. Opa, o que não quer vir? O que não quer vir porque esse cara aqui ele é protegido. Então o que a gente vai fazer? A gente vai chegar aqui no meu servidorzinho e vamos copiá-lo para um outro lugar. Então vamos botar aqui CD, certificados. Deixa eu apagar isso aqui. Então vou pegar aqui cp/etc OpenVPN SSL clientes asterisco ponto e vou mudar o dono para poder copiar o key CHOWN cliente, desculpa, Alexandre cliente Linux key. Então para poder copiar o key, então eu vou ignorar isso aqui, eu vou pular e ele vai copiar o restante e aqui eu vou para a minha pasta pessoal, aqui pasta home, vou subir mais aqui um pouquinho, pasta home, Alexandre. Por que ele não deixou copiar o key? Porque o key, como ele é a senha que guarda o certificado, ele é protegido só para quem pode copiá-lo, é o root. Tá? Então aqui ele não deixou. Então aqui eu venho para cá, client Linux key, eu mando para aqui e aqui agora ele copia. Pronto. Aqui tem umas coisas que é preciso ter algumas considerações. Primeiro, quando você for fazer o download no site OpenVPN, o link vai estar na descrição, você procure a aba chamada comunidade. Lá embaixo você vai ter a opção de você fazer o download da versão para o Windows, tá? Essa é a primeira diferença. A segunda diferença vai estar agora nos arquivos de configuração. Eu vou abrir aqui o Explorer, vou aqui na minha pasta documentos, onde está os arquivos que eu acabei de copiar, tá? Ai, o Windows. Tem que se acostumar com essa lentidão dele. Então, a gente vai copiar isso aqui. Copiar. Vai entrar na pasta. E aí, se você for 32 bits, arquivo de programas x86. Se você não for, você vai no arquivo de programas normal. Arquivo de programas. OpenVPN. E aqui vai começar as coisinhas. Primeiro, você vai para config, certo? Já tem algumas coisas aqui, eu vou apagar. Vou copiar os arquivos, colar na pasta. Então os arquivos estão aqui dentro. Primeira coisa, está escrito aqui, ó, cliente.conf. Você vai ter que alterar isso para OVPN, de OpenVPN. Tecla Enter, ele vai reclamar da extensão, ok? E aí ele muda até o íconezinho para o cliente VPN. Dá um duplo clique aqui. E aí vem a segunda mudança que você tem que fazer. Veja como é que ficou. Uma única linha. E isso não é enxergado pelo Windows. É enxergado pelo Linux, mas não pelo Windows. O que é que você tem que fazer? Você tem que vir em cada um deles aqui e simplesmente, coisa simples, tecla Enter para ele criar a linha. Para ele criar a linha. Certo? Para ficar visível, para poder o Windows saber a existência. Opa, aqui está errado, não pode ter o DH. Senão o Windows não conhece esse tipo de pasta, certo? Então aqui. Você vai deixar o arquivo exatamente como eu estou deixando, tá? Esse comando route no final, quando a gente mandar ele executar, ele não vai executar o route, tá? Então você não vai ter a rota. Isso você vai ter que colocar lá no serviço, parar o serviço, iniciar o serviço e essa rota ela é concluída. Porque o usuário que vai iniciar aqui ele não tem o poder de criar nada. É um usuário comum, tá? Então, clique em salvar aqui, ok. Para saber se vai funcionar, eu dou o botão direito do mouse aqui em cima e Start OpenVPN on this configure file. Então tudo tiver ok, o que é que vai acontecer? Eu vou aqui no prompt do DOS. O que é que eu tenho que fazer? É testar se eu consigo pingar para outra ponta da VPN. Ping 10, 10, 0,
já que eu sou 2, tecla Enter, VPN no ar, tá? Então, gente, claro que aqui é uma conexão Windows, o outro é Linux, eu tinha uma facilidade de fazer o acesso lá. Esse servidor ele não tem um servidor Samba no ar, então o que acontece? Eu não consigo acessar daqui para lá pelo servidor Samba, então não tenho como mostrar isso aqui dentro para vocês, tá? Uma outra coisa, pingou, a VPN está no ar. Se você vai pingar para uma rede interna, você precisa lá no servidor habilitar uma regra de firewall, que é a regra de compartilhamento, mascaramento de redes, certo? E uma regra de repasse de pacotes, tá certo? Essas duas coisas, dá uma olhada no vídeo lá de firewall, que lá explica com mais calma. Mas a VPN está no ar, tá certo? Bom, gente, o que eu posso dizer a vocês é o seguinte, foi um vídeo que eu não sei quanto tempo tá, eu sei que vai ser um vídeo meio longo, tá? Mas muitíssimo obrigado se você conseguiu assistir até aqui. Reproduz aí o mesmo esquema que eu montei aqui em máquinas virtuais, tá certo? Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Ajuda as outras pessoas também. Tentei colocar e não consegui. Porque apareceu isso, apareceu isso, apareceu isso. E a gente tenta determinar e verificar o que está de errado, tá bom? A ideia desse vídeo é que ele não funcione somente nem no Ubuntu, nem no OpenSUSE. Funcione em qualquer um deles. Seguindo essas regrinhas, você vai chegar até lá, tá? De antemão, quero lembrar a vocês que o maior homem do mundo morreu de braços abertos. E aqui a todos vocês, se não for inscrito, eu peço, te inscreve, cara. Se gostou, deixa o like, tá bom? A todos vocês, um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.